Nesse episódio conheceremos a história do dilúvio, da Torre de Babel e dos patriarcas da Bíblia. Mas antes, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Isso nos ajudará muito no crescimento do nosso canal. Obrigado. Vamos ao vídeo. A história do dilúvio é uma das narrativas mais conhecidas e impactantes da Bíblia, e relata um evento catastrófico em que Deus enviou um dilúvio para destruir toda a humanidade, exceto Noé e sua família, que foram escolhidos para sobreviver. A narrativa começa descrevendo a crescente corrupção e violência na terra. As pessoas se tornaram más e se afastaram dos caminhos de Deus. Isso entristeceu profundamente o coração de Deus, e ele decidiu agir. Vi que a maldade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6:5. A escolha de Noé. Deus encontrou graça em Noé, um homem justo e íntegro entre as pessoas daquela época. Deus decidiu poupar Noé e sua família do dilúvio, e ordenou que ele construísse uma arca para abrigar sua família e representantes de todas as espécies de animais. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Gênesis 6, de 8 a 14. A construção da arca. Noé obedeceu às instruções de Deus e construiu a arca em muitos anos. A arca era uma enorme embarcação com dimensões específicas para abrigar Noé, sua família e os animais. E assim o fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6:22. O dilúvio. Quando a arca foi concluída, Deus instruiu Noé a entrar com sua família e os animais. Então, o dilúvio começou. Choveu incessantemente por 40 dias e 40 noites, inundando a terra e cobrindo todas as montanhas. Foram as águas crescendo cada vez mais e subindo sobre a terra. Gênesis 7:18. A sobrevivência. A arca flutuou sobre as águas, protegendo Noé, sua família e os animais do dilúvio. Depois de muitos dias, as águas começaram a diminuir. Noé enviou uma pomba para procurar terra seca, mas ela voltou. Na segunda tentativa, a pomba voltou com uma folha de oliveira, indicando que a terra estava emergindo. Na terceira tentativa, a pomba não voltou, e Noé soube que a terra estava seca. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca. Então soltou um corvo, que esteve indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Gênesis 8, de 6 a 7. A promessa de Deus. Quando Noé e sua família finalmente saíram da arca, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria toda a vida com um dilúvio. Ele colocou um arco-íris no céu como um sinal dessa promessa. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. A história do dilúvio é uma narrativa teológica que aborda temas como a justiça e a misericórdia de Deus, o pecado e o arrependimento, e a importância da obediência à vontade de Deus. Além disso, é vista como um lembrete da necessidade de viver em retidão e respeito às leis divinas. Agora conheceremos a história da Torre de Babel. Esse episódio é relatado no livro de Gênesis, no capítulo 11. É uma narrativa que explora a origem das diversas línguas e a dispersão dos povos na Terra. A história ocorre após o dilúvio, quando a humanidade começou a se multiplicar e se espalhar novamente pela Terra. No início, a Terra tinha uma única língua e uma única fala. As pessoas decidiram se estabelecer em uma planície na terra de Sinear, onde decidiram construir uma cidade com uma grande torre que chegasse até os céus. Eles queriam fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados pela terra. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:4. A intervenção de Deus. Ao ver a ambição e a desobediência do povo, Deus decidiu intervir. Ele desceu para ver a cidade e a torre que estavam sendo construídas. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11:5. A confusão das línguas. Como consequência da arrogância e do desejo de desafiar Deus, ele confundiu a língua do povo, fazendo com que não pudessem mais se entender mutuamente. Isso levou à dispersão da humanidade por toda a terra. E o Senhor disse:
Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11, de 6 a 8. Nomes da torre e da cidade. A torre ficou conhecida como Babel, Babilônia, que significa confusão em hebraico por causa da confusão de línguas. A cidade também recebeu esse nome. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 9. A história da Torre de Babel é vista como uma lição sobre a importância da humildade e obediência diante de Deus. Também aborda a consequência da desobediência e do orgulho humano. A confusão das línguas resultou na dispersão das pessoas por toda a terra, dando origem às diferentes culturas e línguas que existem hoje. A história também destaca a soberania de Deus e sua capacidade de intervir quando a humanidade se desvia de seus caminhos. A história dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, também conhecido como Israel, são figuras centrais e proeminentes do Antigo Testamento, especialmente do livro de Gênesis. Eles são os principais líderes e fundadores da nação hebraica, que eventualmente se tornou o povo de Israel. São considerados as figuras-chave na história da fé abraâmica, que inclui o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Falaremos primeiro de Abraão. Originalmente chamado Abrão, é uma figura central e muito importante na Bíblia. Ele é considerado o patriarca do povo hebreu. Abraão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, atual Iraque. Era filho de Terá e pertencia a uma família pagã. Segundo o relato bíblico, Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal, seus parentes e sua casa, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Deus prometeu abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, 1. A promessa de Deus a Abraão começou a se cumprir com o nascimento de seu filho Isaque e posteriormente com seus netos, Jacó, Israel e Esaú. A promessa de uma grande nação se estendeu aos descendentes de Abraão, que se tornaram o povo hebreu. Abraão viveu uma vida longa e após a morte de sua esposa Sara, ele se casou novamente e teve mais filhos. Abraão morreu aos 175 anos e foi sepultado junto com Sara em uma caverna em Hebrom, na terra de Canaã. A vida de Abraão é altamente reverenciada nas três principais religiões abraâmicas, sendo considerado um exemplo de fé, obediência e devoção a Deus. Ele é conhecido como o pai da fé, e seu legado é fundamental para a compreensão da história e identidade do povo judeu, bem como para o cristianismo e o islamismo. Agora conheceremos mais sobre Jacó, também conhecido como Israel. Uma figura proeminente na Bíblia e considerado um dos patriarcas do povo de Israel. Sua história é relatada em Gênesis, nos capítulos 25 a 50, e desempenha um papel fundamental na formação da nação hebraica. Jacó era filho de Isaque e Rebeca, neto de Abraão e Sara. Ele nasceu segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú, dando origem ao nome Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, ou aquele que suplanta. Desde o início, a relação entre os irmãos foi marcada por rivalidade. Saiu o primeiro ruivo e todo coberto de pelos. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois, saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou Jacó. Gênesis 25, 25 e 26. Jacó, embora o mais novo, conseguiu obter a bênção de primogenitura de seu pai Isaque por meio de um estratagema enganoso com a ajuda de sua mãe Rebeca. Isaque, já idoso e quase cego, abençoou Jacó em vez de Esaú, que estava destinado a receber a bênção como o filho mais velho. Essa ação gerou ressentimento entre os irmãos e resultou em Esaú planejando vingança. E disse-lhe Isaque: vem cá, meu filho, e beija-me. E chegou ele e beijou-o. Então cheirou Isaque as vestes dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Gênesis 27, 26 e 27. Com medo da vingança de Esaú, Jacó foge para Harã, a terra de seus parentes maternos.
Lá, ele se casa com suas primas, Lia e Raquel, e trabalha para Labão, seu tio. Durante esse período, ele tem 12 filhos, que se tornariam os pais das 12 tribos de Israel. Então, Jacó beijou a Raquel e levantou a voz e chorou. Gênesis 29:11. Jacó tem vários encontros significativos com Deus durante sua vida. Em uma ocasião, ele luta com um anjo divino e recebe o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. Este encontro simboliza sua transformação espiritual. Disse Jacó: "Não te deixarei ir se me não abençoares." Gênesis 32:26. Após muitos anos, Jacó decide retornar à terra de Canaã. Antes de se encontrar com Esaú, ele teme a vingança do irmão. No entanto, Esaú o recebe de braços abertos e os dois irmãos se reconciliam. Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis 33:4. Jacó vive uma vida longa e abençoada. Antes de morrer, ele abençoa seus filhos e profetiza sobre o futuro de cada tribo. Ele é enterrado na caverna de Macpela, em Hebrom, ao lado de seus ancestrais Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Então ordenou-lhes e disse: "Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efrom, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, na terra de Canaã, a qual comprou Abraão com o campo de Efrom, o Eteu, por possessão de sepultura." Gênesis 49:29 e 30. A vida de Jacó é marcada por muitos desafios e provações, mas também por um relacionamento significativo com Deus e a continuação das promessas feitas a Abraão. Ele é lembrado como um patriarca de fé, e sua história é essencial para a compreensão da história e identidade do povo judeu, bem como para o cristianismo e o islamismo. Obrigado por estar aqui. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, compartilhe e curta nossos vídeos. Isso nos ajudará a continuarmos criando conteúdos de qualidade. Até o próximo vídeo.